Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Bom, dando sequência ao Grande BH em Pauta desta semana, nós vamos falar sobre as iniciativas do movimento gay para democratizar os assuntos ligados ao combate à homofobia para o público comum. Nesse sentido, há cerca de 1 mês e meio foi colocado no ar o site Nada Errado, que a princípio é voltado para o público gay, mas que aborda a questão de forma que atraia também heterossexuais, com dicas de moda, beleza, saúde, além de notícias de música, comportamento e cidadania. O repórter Bernardo Miranda conversou com o idealizador do Nada Errado, o jornalista Ricardo Lima. Vamos acompanhar. Ricardo, de onde que surgiu essa ideia de fazer esse site? Qual que foi a motivação para fazer esse endereço? Na verdade, a história do Nada Errado ela é quase engraçada, assim, porque eu e o Thiago, que é o meu sócio, a gente teve a ideia de fazer o site quando a deputada Miriam Rios fez uma série de declarações muito homofóbicas no Congresso, e a gente ficou assim pensando, meu Deus, o que essa mulher está falando? E aí a gente pensou, vamos criar um blog para a gente se defender, né? E aí, na verdade, a ideia foi amadurecendo, e da ideia de fazer só um blog, a gente começou a pesquisar muito sobre a comunicação voltada para o público gay. E aí, dentro dessa pesquisa que a gente fez, a gente identificou vários pontos que a gente achou negativos mas pontos fracos mesmo, assim, da comunicação voltada para o público gay, que a gente tentou, pelo menos está tentando, fugir desses pontos, né? Aí no estereótipo de promiscuidade, sabe? A imagem que se tem na mídia hoje do gay é muito promíscua e muito fútil, saca? E a gente tenta dar uma visão de que, como o próprio nome do site diz, não tem nada errado. Nós somos estudantes, profissionais, pais, mães. Ser gay é só mais uma parte da nossa personalidade, entendeu? Então não tem nada errado em ser gay. Ser gay não influi nas escolhas que eu faço, não influi nos meus princípios, nos meus valores. Ser gay é só mais uma característica minha. E Ricardo, como é que você vê aí a utilizar essa comunicação para o público gay de forma que essa comunicação, essa maior visibilidade, você acha que ela consegue aí, de certa forma, inibir, constranger as pessoas que ainda são homofóbicas? Olha, eu acho que sim, porque eu acho que um papel fundamental da comunicação nesse sentido é de criar uma mentalidade, primeiro no público gay, na comunidade gay, né, de se posicionar melhor, de lutar mais pelos seus direitos, de cumprir seus deveres enquanto cidadão e de saber lutar mais pelos seus direitos, saber o que a gente tem direito na sociedade. A gente tem direito, na verdade, a tudo que qualquer outra pessoa tem direito. Então, primeiro, criar essa conscientização na comunidade gay, para que exista uma força maior, e de criar, assim, uma barreira. Falar assim, parece que a gente está numa guerra imensa, e na verdade não é uma guerra. Eu acho que o ideal é que a gente caminhe para uma convivência pacífica, né? A gente tem que lutar contra o preconceito pensando na convivência e não na guerra. Porque às vezes parece também que a gente está travando uma guerra imensa e a gente não quer brigar, sabe? A gente só quer ser respeitado. Então eu acho que os veículos de comunicação gays têm sim esse papel importante de conscientizar o público gay e de mostrar para o público que não é gay que não tem nada errado com isso e que a homofobia é um crime que vai ser punido e que é uma coisa errada, entendeu? Você não tem que julgar as pessoas por esse tipo de coisa, muito menos agredi-las, né? E Ricardo, como é que você vê a situação atual? Você acha que a gente está numa evolução? Ou você acha que a gente ainda tem pessoas muito resistentes ainda em aceitar essa normalidade do fato de uma pessoa ser gay ou não, que é de respeitar a orientação sexual? Como é que você vê essa situação? Você vê os casos de homofobia para você? Você acha que eles estão crescendo ou a gente está conseguindo ter um combate melhor dessa forma? As pessoas estão ficando mais constrangidas de se mostrarem homofóbicos? Olha, eu acho que a situação ainda não é ideal. A gente ainda não vive uma perfeição, um mundo perfeito, mas a situação já é bem melhor do que era há algum tempo atrás. Mas, infelizmente, ainda existem pessoas homofóbicas, ainda existem pessoas resistentes a esse comportamento, ao comportamento gay. Teve um caso agora
recente de um site que se recusou a postar um vídeo de um casamento gay, né? Que era um site especializado em casamentos, e a dona do site falou, não vou postar esse vídeo aqui. Então, isso é muito triste, porque, sabe, é um vídeo de um casamento tão bonito, tão bem organizado, os noivos estão tão felizes quanto qualquer outro vídeo que ela posta normalmente no site dela. Então, infelizmente, ainda tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, ainda tem esse tipo de resistência, porque a gente ainda vive numa sociedade que não é ideal. Mas a gente está caminhando para melhorar isso. Bom, esse foi Ricardo Lima, idealizador do site Nada Errado, e o endereço é naderrado.com.br, naderrado.com.br, se você quiser dar uma chegadinha lá e ver o conteúdo postado pelo Ricardo. Bom, dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta de hoje, falamos agora com a coordenadora do Grupo de Pesquisa Gênero, Sexualidade e Sexo da Faculdade de Educação da UFMG, doutora Adla Betsaida Martins Teixeira. Doutora, bom dia. Bom dia. Bom, doutora, como desconstruir o preconceito? Há uma fórmula para isso? Se eu tivesse essa fórmula, eu estaria rica. Porque seria qualquer outro preconceito, a gente poderia combater ou eliminar. Uhum. A gente não consegue combater nenhuma dengue, nenhum mensalão, quanto mais um preconceito com relação aos homossexuais. É. Mas há forma, sim, de tentar educar a população para que diminua essa incidência, diminua esse tipo de ato tão selvagem e que denota tanta ignorância, porque em geral, junto com a ignorância, vem o preconceito. O preconceito é um reflexo de uma grande ignorância. E ouvindo a entrevista aí que o entrevistado de agora, eu não tive o nome dele, Leonardo? Ricardo Lima. Ricardo Lima. Isso. Eu concordo, sim, com o que ele coloca. Quer dizer, é um absurdo numa sociedade como a nossa ainda termos que conviver com essa violência, né? Pais que saem à rua com seus filhos e que têm a orelha decepada porque suspeitam de que são homossexuais. Bom, é complicado, né, algo doutora? Inadmissível. É inacreditável. O homem não pode dar carinho ao outro. Uhum. E, de fato, a homofobia, ela afeta todos nós. Quer dizer, esse pai e esse filho foram afetados por um preconceito homofóbico. Sim, não exatamente. O fato de ser mulher na sociedade, um modelo de mulher ou um modelo de homem, é uma restrição homofóbica. É uma crença homofóbica de que existe apenas um modelo de masculinidade ou de feminilidade. Agora, voltando à sua pergunta, o nosso trabalho tem sido na escola de investigar como essas situações ocorrem, porque muitas não são declaradas. Muitos dos homossexuais e heterossexuais que entrevistamos, eles não se dão conta do preconceito. Então, quando você entrevista jovens homossexuais que evadiram da escola muito cedo, eles não percebem, não fazem nenhuma relação com processos de exclusão que sofreram. Eles sequer se dão conta disso. Então, no caso, há uma relação de jovens, de adolescentes que saem da escola por razão do preconceito, doutor? Tem um estudo feito pela FIP em 2009, junto ao MEC, ao INEP, e que mostra que quanto mais preconceito, dentre os vários preconceitos de gênero, no caso, é o maior, quanto maior o preconceito na escola, pior será a média escolar nas provas desenvolvidas pelo governo. Uhum. Então, quanto mais preconceituoso, pior a nota escolar. E o preconceito é muito direcionado a professores e a funcionários homossexuais. E as crianças também evadem. Nós temos uma perda enorme com relação a isso, um sofrimento, além do sofrimento. Eu tenho uma aluna atualmente que é vice-coordenadora da área de Direitos Humanos no Estado e a tese de mestrado dela é exatamente sobre homossexuais de sucesso. Pessoas que conseguiram sobreviver e conseguiram entrar para a universidade e fazem o curso superior nos cursos tidos como de maior status, que é medicina, direito. E nós temos visto assim como é difícil até encontrar pessoas que queiram falar sobre isso. Até é bom que esteja na rádio, a gente pode pedir essa ajuda, né? Ah, com muito certeza. difícil porque as pessoas se escondem, elas temem ainda se declarar. Existe um imaginário muito forte sobre esse homossexual e é uma coisa muito falsa, que é alguém que consome muito, que se tem muito dinheiro, que é uma pessoa bem de vida. Não, a maioria vive em estado de pobreza, a maioria não teve acesso à educação, não tem acesso à universidade
E são pessoas que vivem à margem. O que nós poderíamos fazer na escola? Primeiro, esse professor que recebe essa quantidade de alunos diferentes, né? Porque a gente não é só gay, lésbica, hétero, trans, o que for, né? Branco, negro, nós somos multi. Isso. Esse indivíduo, esse professor, ele precisa de uma formação que já tem sido oferecida pelo MEC, pela própria Prefeitura de Belo Horizonte, já fizeram vários cursos, mas não adianta só a informação, é preciso ter leis que protejam esse indivíduo. Correto. É preciso também que eduque ao homossexual especificamente, ou a mulher que está sofrendo algum tipo de violência dentro da escola, ou assédio por professores, ou discriminação com relação à distribuição de conhecimento, que isso existe também, né? Meninos para matemática, meninas para literatura. Isso não é natural. Isso é forjado dentro da escola. Esse gosto e desgosto pela área, ele é forjado sem você perceber. Isso existe, professor? Não é natural. Então? Claro, se você mede, por exemplo, um tempo de aula de matemática na relação professor e aluno, isso não é só no Brasil, fora do Brasil. Você vê que, sem querer, o professor ou professora dão mais voz para o menino na aula de matemática, mais atenção, o que ele fala aparece mais, e na aula de literatura, meninas de arte, participam mais, no caso. Que são tidos como coisas de mulher, o menino já não tem tanta chance de aproveitar. É discriminação? É perda acadêmica? É. Com e certeza. As meninas, por causa das meninas, dando aulas de física, de matemática, né? E imagine a gente vê que essa situação se constrói para os homossexuais, porque estão sempre na área de artes. É o gueto em que conseguem sobreviver. É aquele estereótipo também, né? É o estereótipo. A homossexualidade, ela conseguiu espaço através do cinema, né? Através daquela figura caricaturada. E que não existe, assim, quer dizer, existe também, é possível também, é uma possibilidade que a pessoa pode experimentar, mas não é uma regra. Com certeza. Você tem homossexuais que são pessoas que, né? Que têm filhos, que se casam, que não precisa ficar anunciando. Ninguém chega para a mãe e fala, olha mãe, eu sou hétero. Exatamente. Até, inclusive, um rapaz que a gente entrevistou falava justamente isso. Ele falava, eu não tenho essa necessidade de me mostrar e provar que sou gay o tempo inteiro. Exatamente. Eu sou uma pessoa, ou de provar que você é feminino o tempo todo, ou de provar que você é macho o tempo todo. Ele dizia, meu irmão não teve que falar para minha mãe que era hétero. Né? Exatamente. Engraçado isso. Pois é. Agora, dentro da escola, além da questão de empoderamento do indivíduo que sofre esse tipo de agressão, né? É preciso uma educação para fortalecer esse sujeito, para esse indivíduo se perceber certo, com o direito a exercer a orientação sexual dele, tá? Com o direito à educação, porque se ele está sendo perseguido, ou ele fica fragilizado e perde tempo em aprender, porque o espaço da escola é acesso ao conhecimento científico e tecnológico, das humanas. Então, a gente está roubando o direito desse indivíduo a aprender, porque ele está sofrendo e ele acaba evadindo, ele ou ela. E é preciso que o violador seja também educado, são crianças. A gente tem esperança ainda de que essas pessoas mudem de opinião, né? Consigam enxergar o outro e respeitar a orientação sexual dos outros. Além disso, é importante a metodologia de ensino. Há metodologias que priorizam a lei do macho. A escola ainda é centrada numa versão masculina de mundo. Né? Os exemplos nas aulas são sempre sobre futebol, como se todo mundo gostasse de futebol. É verdade. Você fala, vamos dar um exemplo de futebol. Eu detesto futebol. Então, assim, nada em matemática me interessava quando enfiava futebol no meio. É complicado. Então, ou como, não, ele sempre foi gay porque ele gostava de brincar de boneca e gostava de se vestir de rosa. Quem disse que se vestir de rosa é uma marca feminina? Isso não tem nada a ver. Gostar de boneca pode ser uma pessoa que tem a capacidade de dar um afeto maior, de exercer o carinho. E os homens precisavam de aprender isso para cuidar melhor dos seus filhos. É verdade. Doutora, na questão da escola, como a senhora bem coloca, na realidade, os professores mesmos, como a senhora disse, que há professores homossexuais e que às vezes se escondem ali, talvez por não saber lidar muito bem com aquilo, ou em frente a adolescentes que, vamos falar claramente, né? Crianças e adolescentes podem ser muito mais cruéis, né? Depende da postura do professor. Nós tivemos aqui na Faculdade de Educação, esse ano, um encontro promovido pelo professor Paulo, de encontro dos professores transexuais e travestis. E foi um encontro maravilhoso, né? Foi assim um ambiente, obviamente a militância estava, e é para a militância estar. A gente tem que estabelecer diálogos com todos, né? Inclusive a academia tem que estar nisso.
Mas foi maravilhoso ver que a gente tem esse tipo de abertura nas escolas hoje. E nos relatos a gente via muito preconceito pelo corpo administrativo da escola. Os adolescentes conseguem lidar com isso, eles podem até brincar, mas se o professor sabe se colocar, Ele educa. Né? É um processo educativo. Claro. Né? Então é importante... Até de se espelhar nele, né? Até de se espelhar, se o professor é bom, se ele tem uma aula ótima, por que não, né? O fato de ser gay ou não, de ser negro ou não, de ser mulher ou não, né, não faz diferença. A gente vê, é tão interessante esse preconceito com relação a áreas, né? A gente vê casos observando sala de aula, mulheres na área de física. A resistência que os meninos têm em aprender com uma mulher, porque ela não é, na nossa sociedade, uma autoridade reconhecida na área de física. Quando você pensa em física, você imagina em quem? Albert Einstein. Einstein. Me cita 5 nomes de mulheres cientistas. Complicado. Bom, deixa 5 nomes de homossexuais cientistas. Bom, deixa eu dar um exemplo meu. Eu fiz 2 anos de engenharia e na minha aula de cálculo eram 60 alunos, apenas uma menina. E aí, claro, piadinha não faltava, né? Não falta. Eu investigo exatamente esses ambientes escolares. Eu terminei uma pesquisa sobre mulheres na física. E agora investigo mulheres mulheres gestoras na academia. E é impressionante, as piadas, o processo de humilhação, a desautorização da fala. Quer dizer, é um processo que você, quando fala, ele não é ouvido. Aí, imediatamente, um homem fala, parece que está falando pela primeira vez a ideia. Eu imagino isso quando você é homossexual. Aí a situação piora, porque é a margem da margem. Né? Então, é realmente muito complicado. Mas é preciso que a escola se organize e tenha isso na pauta do planejamento, pensar sobre esses processos de exclusão, que são vários. É verdade. A homofobia é uma das piores. Tá certo. É um processo um dos mais violentos. E a gente não está falando de caprichos, a gente está falando de direitos humanos. Com certeza. Bom, são direitos humanos. Doutora, se a gente pudesse, a gente ficava horas conversando sobre esse assunto. É um assunto muito amplo, que eu acho que vale, sim, a gente dar visibilidade em relação a isso, essa questão do ensino e também como lidar com a homossexualidade dentro dos ambientes docentes, né, dos ambientes escolares e acadêmicos. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu agradeço o espaço. Imagina, eu queria agradecer muito a sua participação, doutora Adla Betsaida Martins Teixeira, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa Gênero, Sexualidade e Sexo da Faculdade de Educação da UFMG. Muito obrigada. De nada. Um abraço para vocês. Um abraço.